Sentar-se numa poltrona confortável, comer uma boa pipoca e assistir a um filme numa tela gigantesca é sempre uma experiência única. Vivenciar o enredo, envolver-se com os personagens, chorar, rir e se emocionar quase nos descola da realidade. Talvez seja essa uma das funções da arte. E os sonhos se parecem com isso? Assistimos a um enredo em que somos muitas vezes os protagonistas, nos envolvemos, nos conhecemos e até elaboramos angústias nesse momento. O que será então que a psicanálise e o cinema têm em comum? Para essa discussão riquíssima, contamos com a participação do psiquiatra, psicanalista e um grande amigo, Dr. Marcelo Castro. Muito obrigada pela presença! Prazer é todo meu, muito prazer estar aqui com você, no seu belo canal, cheio de conteúdos tão importantes, muito bom. Ai, a gente agradece. Doutor, por favor, se apresente para o pessoal, para quem não vive no planeta Terra e não conhece o senhor. Imagina. Não, Marcelo Castro, eu sou mineiro, eu vim de Belo Horizonte, adotei Londrina como sendo uma cidade para viver realmente, né? E minha travessia, depois de me graduar como médico, né, e atravessar bastante a clínica médica, o corpo humano sempre me encantou, sempre me fascinou. Me encontrei muito na psiquiatria, numa época bastante interessante. Estava rolando a reforma psiquiátrica no Brasil, a desmanicomialização, né? A gente teve uma participação, foi muito interessante isso, né? Momento histórico, né? Muito, muito histórico, cheio dos seus problemas também, né? Mas é uma pena que o aprofundamento talvez tenha deixado a desejar, algumas lacunas aí, há umas questões importantes. Mas a psiquiatria também, por seu lado, foi adquirindo esse novo status, né, com o paradigma das neurociências, os avanços da neuropsicofarmacologia, né? Hoje temos padrões de uma psiquiatria bastante científica, né? E isso é formidável, né? No meu caso, em função até mesmo de eu começar a me cuidar melhor, eu que desde os tempos de faculdade de medicina eu gostava de fazer terapia, fazia terapia, né? Me encontrei na psicanálise, né? Comecei a me analisar e descobri uma vocação verdadeiramente psicanalítica, né? E daí foi uma sequência, né? Paralelamente à prática da psiquiatria, eu fui prestar os exames, passei na Associação Psicoanalítica Argentina e comecei a fazer a formação pela IPA, né? Pela Internacional de Psicanálise, que Freud fundou em 1910, né? Uau! Me encontrei, e hoje estou aí, um terapeuta, um psicanalista, né, de adolescentes e adultos, né? Adolescentes de todas as idades, eu costumo dizer, né? Até os 80 anos. E é um prazer, Adila, estar aqui contigo. Que legal. A gente fica muito feliz. Assim, quando eu pensei nesse tema, cinema e psicanálise, não tinha como não pensar no senhor. Assim. Para quem não sabe, o Dr. Marcelo tem um projeto já de muitos anos, né, doutor? Bastante, muitos anos. Que na minha formação de psiquiatria, eu tive o privilégio de ser aluno do Dr. Marcelo, que é o Luz, Câmera, Pulsão. Isso. E o doutor é um grande defensor das artes e eu acho isso louvável e aprendi muito com o senhor na época e eu falo que assim, dá uma saudade de assistir e agora o Dr. Marcelo fez um canal no YouTube com essas análises, então assim, que legal, fico muito feliz. Experimental assim. ainda está em caráter experimental. Mas assim que é bom. E doutor, para a gente começar essa discussão, queria que o senhor explicasse um pouquinho como que o senhor enxerga essa relação do cinema com os sonhos, assim. Tá. É uma questão muito interessante que você traz, Adila. E há uma série de similaridades, né? Para começar, a própria questão da psicanálise. Quando Freud, em 1899, ele termina o livro que foi o marco inicial da psicanálise, que se chama A Interpretação dos Sonhos, né? Ele publica em 1900 para aproveitar de fato a virada do ano, o número redondo, aquela coisa, né? Coincidentemente ou não, a interpretação dos sonhos estava sendo redigida e foi publicada exatamente no mesmo momento em que os irmãos Lumière, na França, faziam a primeira exibição pública de um cinema, de um filme. Creio. Exatamente, 1895.
né? Freud Gente. ainda com Breuer, tá, certos casos, estudando a histeria, estudando as neuroses obsessivas, né? E os irmãos Lumière fazendo, né, a primeira apresentação pública, rigorosamente no mesmo período de tempo, ali de 3, 4, 5 anos. Né? Nasceram juntos. E Freud não gostava do cinema, não deu muito valor. Não creio, eu não sabia disso. Ele foi assistir pela primeira vez um filme em Boston, quando ele foi convidado a atravessar o oceano e foi fazer as 5 lições de psicanálise, ou 5 conferências de psicanálise, né? E lá levaram ao cinema, ele falou, não sei se isso tem muita... Mas não gostou tanto. Não era o cinema como a gente conhece. Sim. Eram filmes em preto e branco, com pouquíssima produção, com pouquíssimos recursos, né? Em totalidade, nem eram falados, não tinha ainda gravação de áudio junto, né? Uhum. Mas eles nascem juntos, né? Que legal. Quando a gente sonha, um filme passa na tela da nossa retina, né? E quando a gente assiste um filme, muitas vezes ele provoca um sonho na gente também. Com certeza. Então vamos dizer assim que o filme e o sonho, por essa captura visual e imagética de sons e de sensações, e às vezes quanto melhor o filme, né, mais te prende e você fica com a consciência de si como que suspensa por alguns minutos, por aquele tempo. Você entra dentro, principalmente um bom filme, de um bom cineasta, né, com bons atores, né? E que bom que temos isso demais hoje no mundo, para todos os gostos, né? A gente tem. Você é levado para dentro da trama e não se dá conta que você não está mais sentado no seu sofá na sala ou na poltrona do cinema. Você está vivendo aquilo. Exatamente. Muito legal. Não é exatamente isso que acontece quando a gente está sonhando? É muito raro, acontece, mas é muito raro a gente saber durante o sonho que está sonhando. Sim. E às vezes fala até assim, eu preciso sair desse sonho, está muito angustiante, né? Mas não, normalmente a gente está imerso. Então, por esse efeito de recolhimento, né, dos nossos investimentos nos objetos externos, recolhimento da libido para dentro de si, tanto o filme, o sonho, né, como um filme que está passando de dentro para fora, como a obra de um produtor, às vezes baseada até num romance, numa obra de literatura, a obra nos captura para dentro dela também. Olha que legal. Suspende a consciência de si e nisso a gente vivencia, né, a imersão, né, um fenômeno precioso, né? Interessantíssimo. Que legal. E, doutor, uma dúvida. O senhor me falando me fez pensar assim, nesse momento, por exemplo, dos sonhos, a gente tem uma diminuição das nossas defesas. Sim. Claro, a censura, né, que rege nossa vida de vigília, ela dá um cochilo também. Olha que interessante. E o senhor acha que isso, por exemplo, nesse momento de uma imersão, quando eu estou assistindo um filme, isso também acontece? Claro, sim. Olha que interessante. De certa maneira, sim. Não é raro que você se comova durante o filme. Justamente. Quando você diz que detesta, por exemplo, um filme de terror, não é apenas por uma questão de um mau gosto, de sangue na tela. Não, é que a cena te conduziu dentro de uma narrativa que vai ao encontro, sem que o diretor saiba, ou de repente ele até sabe, né? E por isso ele pôs lá. O Tarantino faz muito isso. Ai, né? Não, mas ele é espetacular. Ele é fora de série, né? Ele está se aproximando, sem o saber, de fantasmas que são seus e você também não sabe. Apenas tem notícia. É o mesmo núcleo que faz com que um sujeito, uma pessoa do nosso tempo, bata no seu consultório, bata a porta, que está tendo um ataque de pânico, que ele está vivenciando uma ansiedade generalizada, uma fobia específica. Que interessante. Não é a praça aberta, o elevador fechado, ou um animal que... Ali está representado algo da ordem desse mundo interno riquíssimo, onde habitam os nossos fantasmas, né? Que interessante. E as obras de literatura, as obras de arte em geral, né? E as obras de literatura e o cinema, né? Capturam a gente nesse sentido, fazem-nos, né? Chegar perto, né? Isso. De nossos fantasmas. Não, eu acho sensacional. Assim, eu lembro de uma análise, inclusive, do Luz Câmera Pulsão que o senhor fez,
Ai, já faz um bom tempo, assim, mas daquele filme Os 7 Minutos Depois da Meia-Noite, Que lindo, assim, sim, eu acho belíssimo. lindo esse filme. Eu já tinha lido o livro e depois assisti o filme, que eu acho que é disso, que é esse encontro com os fantasmas, Quem não se comove né? com um filme daquele? Não, eu falo, prepare os lencinhos, esse filme E quem não se assusta quando para e vê aquela árvore monstro? Isso. Né? E como que Sem aquilo... entender o que é aquilo, né? Um psicanalista norte-americano, já falecido, Bruno Bettelheim, tem um clássico que se chama-se A Psicanálise dos Contos de Fadas. Né? O que são os nossos contos de fadas? Irmãos Grimm, tá? Muitos deles foram feitas versões animadas, de desenho animado pela Disney, né? Fábulas de La Fontaine, os contos da Carochinha, as histórias, né, de infantis. São histórias macabras, é bruxa canibal, é duas criancinhas perdidas na floresta. Completamente É vulnerável. o gigante perseguindo o Joãozinho do pé de feijão. O lobo comendo o cordeiro, o lobo querendo comer os 3 porquinhos. São terríveis. E as crianças não somente pedem que conte, como pedem que conte de novo, e de novo, e de novo. E se a mamãe, o papai, o irmão, quem estiver lendo ali, mudar uma coisa, ele corrige. Você pensa que a criança já está cochilando, já está quase dormindo? Não, ela te corrige. Não, não é assim. Não, é muito legal, né? Sim. Eu acho que a arte como um todo tem esse poder, né? Freud falava disso. Ele alertou-nos, ele confessava que, citando textualmente uma das análises de uma obra, originalmente uma obra artística, né? E depois que virou também um romance de Jensen, que era um escritor, né? Na época dele, que chamava-se A Gradiva, a famosa história, o romance da Gradiva de Jensen, tá? E Freud textualmente diz que os poetas são aliados inestimáveis, né? Eu estou lendo até textualmente aqui, e o seu testemunho deve ser muito valorizado. Eles costumam saber de uma infinidade de coisas entre o céu e a terra, cuja existência nossa sabedoria acadêmica nem sonha. E na ciência da alma eles se adiantaram muito a nós, homens vulgares, pois são alimentados por fontes que nós ainda não nos abrimos na ciência. Ai, que lindo! Então ele lia, era um grande leitor das humanidades, ele era um tradutor desde os tempos de juventude, dominava vários idiomas, traduziu vários livros clássicos da literatura para o alemão, do alemão para o francês, do francês para o alemão, do alemão para o inglês, do inglês para o alemão. Era formidável nesse sentido. E ele constatava isto, que o artista, ele tem vários artigos, até clínicos, voltados para a clínica, né? O artista antecede o psicanalista, antecede o psiquiatra, antecede o psicólogo. Ele chegou antes lá. E isso provocava, às vezes, até arrepios, né? Não, isso é sensacional, né? Eu lembro que até quando eu estava escrevendo a pauta, eu coloquei, porque foi uma coisa que me veio muito à mente, assim, de uma exposição que eu fui no MASP, que teve um pouco antes da pandemia, né? Quando a gente tinha uma vida normal, da Tarsila do Amaral. E aí tinha um quadro que me chamou muito a atenção. Eu fui até pesquisar o nome, que chama Figura Só, né? E eu vou ler um trecho aqui que foi a descrição desse quadro, mas é um quadro belíssimo. E diz assim, né? Um vento forte se abate sobre uma solitária figura feminina em uma paisagem noturna, melancólica. A personagem está de costas, vestindo um traje rosa. Não vemos o seu semblante, mas o formato do seu corpo. Tal como uma gota de lágrima sugere seu estado de espírito. Foi um quadro, e de tantos outros, né? Eu acho a Tarsila brilhante, assim, que me chamou muito a atenção, porque ele traz uma tristeza naquele quadro. Eu lembro que eu fiquei olhando para aquele quadro muito tempo, assim. E é interessante o quanto a arte nos fala, né? E eu acho que num momento de vida em que todo mundo quer falar e ninguém quer escutar, né? Eu acho que se estar nesse lugar de escuta, assim, seja a gente se disponibilizar para um filme, qualquer que seja a manifestação da arte, eu acredito que isso nos modifica enquanto ser humano, né?
Modifica, com certeza. Com certeza, Adila. Tem toda a razão. Eu estou me lembrando desse quadro que você mencionou, me lembrando vagamente dele, né? E é impressionante como que o artista consegue... Bom, Tarsila do Amaral não se fala, né? É uma mega artista, orgulho brasileiro, né? Sim. Como que condensa numa imagem tantos elementos e transmite tantas palavras sem nenhuma palavra. Exato. De novo, você está dizendo, olha, é o mesmo mecanismo da produção do sonho. O sonho é o esforço de alucinar, colocando palavras desconhecidas, dizer como que você sonha, como que faz para você sonhar quando você está dormindo, está calado, né? Como representar medo. E um medo muito grande pode ser representado figurativamente como um monstro, e um monstro muito grande. Né? Condensa-se ali e tenta expressar pela figurabilidade a imagem na forma de uma alucinação onírica, como a gente costuma dizer. Né? E os artistas têm esse poder intuitivamente. Isso é muito legal. O diálogo, né, penso, da psiquiatria, psicanálise com os artistas é mais do que necessário. Né? E nisso a gente até abre um parênteses, você me fez pensar. Nesses tempos que a gente está vivendo, que tristeza imaginar um país com a cultura devastada, né? O que é pensar um país onde o artista, o ator, o pintor, né, é desprezado, as verbas não vêm, sabe? Isso. Como fazer isto, sabe? Como é? Então, a esperança nossa é que se possa ter tempos aí pela frente de resgate da valorização. Com certeza. Nós temos artistas formidáveis há décadas, atores de teatro, atrizes, né? Produtores, cineastas, diretores premiados, né? O folclore brasileiro, folclore nordestino, folclore da região sul, folclore mineiro. Que riqueza cultural este país tão... essa aquarela de culturas diferentes que formou esse país chamado Brasil, precisávamos valorizar isso mais, né? Exatamente. E assim, isso é muito sério, né? Porque isso impacta gerações, assim, né? Quando a gente vai pensar num ensino, por exemplo, estava uma discussão, eu não sei nem se foi aprovado ou não, porque o ensino de arte na escola, ele é regular. E aí foi retirado, parece, acho que do ensino médio, alguma coisa assim, a obrigatoriedade. E aí a gente fala... Assim como algumas disciplinas da humanas, né? Isso! E aí você fala, mas o que é? Que ser humano que a gente quer formar, né? Eu quero alguém que entenda de matemática, de física, então ele vai ter que ser um engenheiro, um médico. E se não for dentro disso que eu entendo que é o adequado... Que sociedade que sobrevive sem discussão, sem... Uma sociedade de uma massa robotizada, de uma massa alienada. De completamente... Uma massa sem história, sem passado, sem valores, imediatista, absolutamente capturada pelo agora. E não tem história, não tem futuro, não tem representação, não tem simbologia. Que ética pode proceder de uma sociedade robotizada? Isso. Como é fácil ser capturada por lideranças, entre aspas, sabe? Perigosas, digamos assim. Heróicos, né? É isso. Como isso é sério. Enquanto isto, recentemente, por exemplo, uma lei foi aprovada na Argentina, né? Colocando ensino de cinema no ensino fundamental ou médio, se não me engano. Ai, que coisa linda, aí você gente! Vê lá produções artísticas, produções cinematográficas argentinas. Que show, que coisa incrível, que atores, lindo. Que produtividade, que riqueza, né? Assim como temos aqui no Brasil. Mas, né? E eu acho, até pensando no nosso papel enquanto profissionais da saúde mental, tanto psiquiatra como os psicólogos, assim, como a gente trabalha com essa questão da escuta, a partir do momento que a gente trabalha com a escuta, a gente também gera reflexão para esses pacientes, né? E quando você fala, assim, dessa vida robotizada mesmo, né? Quando a gente vai, por exemplo, para um processo de análise,
é você sair desse espaço, né, de conformismo. Sim. E aí começar a questionar. E é muito comum, né, paciente que começa a terapia e eu costumo dizer, olha, a família não vai gostar muitas vezes, né, porque começa a questionar o papel. Não, eu não quero mais fazer isso, eu acho que eu não preciso mais disso. E como que a gente consegue, né, enquanto profissional, trabalhar e provocar essas reflexões. Então, assim, lógico, né, dentro da nossa limitação, a gente não tem uma formação em arte, né? Uhum. Mas eu acho que a gente consegue, de alguma forma, provocar essa reflexão. O que o senhor acha disso, assim? Concorda? Concordo totalmente, Adna. Perfeito. Somos seres da cultura. Somos seres atravessados pela cultura, somos seres de um universo de linguagem, ou seja, de relação com o outro, né? Que nos constitui, que nos devolve a imagem desde que somos bebês. Né? Papai e mamãe, para falar de um exemplo, né, de uma família nuclear típica ou mais frequente, né? E quando eu digo papai e mamãe, eu estou me dizendo também um casal homoafetivo que adote uma criança. Sim. E assim por diante, tá? São os papéis, né? A parentalidade, né, implica numa primeira forma de representação de quê? Da cultura para aquele bebê que acabou de chegar no mundo. Então, esse papai, essa mamãe, esses pais, essas mães, eles são também portadores de uma cultura que, através do cuidado, do asseio do bebê, do amamentar, do alimentar, já começam a dar, não é leite materno, nem limpar o bumbum quando o bebê precisa, né? É cultura, toda uma ordem de civilidade, de civilização sendo transferida através de cada gesto daquele de carinho, de cuidado, de acompanhamento e assim por diante. À medida que a fala se institui, mais complexa vai ficando a coisa, mais os neurônios do bebezinho já estão se multiplicando, mais articulado, mais capaz de perceber, de pensar, um euzinho infantil começa a se formar destacando-se do outro, mas atravessado por esse outro, né? Somos seres, portanto, da cultura. E cultura, além de tecnologia, né? Além dos saberes acadêmicos, científicos, além dos institutos e das instituições que moldam, por exemplo, o sistema jurídico de um país, as leis de um país, isso é cultura também, né? Moldam as nossas relações interpessoais dentro da vida em sociedade. A arte é cultura. Lógico. As formas de expressão artística são cultura. E é impossível imaginar, né, crianças que vão servir meramente como pecinhas de uma engrenagem no futuro para produção e reprodução de um modo de ser que não faz sentido, não faz né? sentido. O senhor me fez lembrar, eu lembro de antes de ter filho ainda, uma colega estava buscando uma escola para a filha dela. Acho que ela estava com uns 3 aninhos e ela buscou algumas escolas que para essa idade já tinham apostila para as crianças. Eu fiquei chocada com aquilo. Eu falei, idade 3? 3 anos. Eu falei, gente, esse momento é o do simbólico, é de brincar. E não isso, eu não quero que meu filho com 5 anos fale 3 línguas. Esse não é o objetivo. Eu quero que ele seja uma pessoa adequada, com certeza, né, emocionalmente sensível. E aí você vê que assim, isso existe, né? E aí a gente está olhando para uma infância, e eu acho que quem sou eu para falar do Freud, né? Mas eu acho que muitas coisas ele foi brilhante. E uma das principais é olhar para essa infância, né? E analisar essa infância. Não é um pequeno adulto, não é um mini adulto. É um ser em formação, e essa primeira infância é fundamental para a nossa vida. Até porque como o nosso inconsciente é atemporal, essa infância vai ser levada por toda a vida. Exato. O adulto vai se superpondo, vai absorvendo, mas a criança dentro dele continua existindo. É muito engraçado, eu falo isso no consultório, eu falo, olha, nós somos crianças que crescemos, mas a criança está ali com os mesmos medos, as mesmas angústias, né? Exatamente, as crianças que crescemos, ou não, né? Tem os adolescentes, assim, né? Sim. Mas que legal. E doutor, assim, como que o senhor enxerga, a gente acabou falando um pouco de cinema, assim, mas eu penso num todo, assim, o senhor está super aberto a analisar,
a construção psíquica, pensando, por exemplo, num ator. Eu pensei na questão do ator, porque na faculdade eu fiz formação de clown. E porque eu fazia nos hospitais, a gente entrava com arte, e aí tinham diversas frentes de atuação. E eu lembro que, assim, a minha formação de palhaço mexeu muito comigo. Era o meu primeiro ano de faculdade, ainda toda cheia de ideais, assim. E o quanto é complexo, né? As pessoas... Eu não tinha essa visão, assim, de o quanto ser palhaço era extremamente sério. Lidava com questões muito pessoais, né? Você se expõe muito para você ser um bom palhaço. Você tem que tirar muitas defesas e se expor fragilidades, assim. E eu achei sensacional esse processo. Tanto que eu lembro que o processo de formação ele era super longo. Então, você não podia colocar um nariz de palhaço e ir para o hospital. Claro. Era super complexa a construção desse personagem. E eu fico pensando no ator, né? Porque, assim, a gente vai viver um personagem num filme, numa novela, e eu acho que isso deve mexer com questões internas também, né? Porque eles mergulham. Como que é isso? Com certeza, com certeza. Você está contando de uma experiência fantástica que você se deu conta do que é interpretar um papel, né? O clown, né, no caso, né, ser um palhaço, não é botar um nariz vermelho, não é rebocar a cara, não. É muito mais. E a gente precisa valorizar e muito, ter muita consideração, porque o ator profissional, o ator exímio naquilo que ele faz, o palhaço é uma modalidade, né, de desempenho teatral, de encarnar um personagem, digamos assim. É uma formação fantástica, é uma formação que custa muito, e custa esse custo psíquico que você está contando, então, que pode experimentar. Ou seja, como dissociar-me de mim e encarnar esse personagem, né, e passar a agir como ele. Tá? Muito treinamento, muita leitura, expressão corporal, cuidado de si, exposição grupal ali nos ensaios, na formação. Quanto esforço, quantas horas para que uma peça de 1h20 passe na nossa frente, ou um filme de 1h50, de 2 horas de duração. Quanto esforço humano para fazer aquele desempenho, né? E a ponto que quantos atores depois nunca mais se desprendem dos seus personagens, né? É impossível, né, você lembrar do Sean Connery sem pensar de alguns James Bond que ele encarnou. Exatamente. Claro, O Nome da Rosa ninguém vai esquecer, né? Que ele também protagonizou, mas fica pegado. Isso. E parece que para eles também. E alguns até dão um depoimento depois, e aí estão entrando no campo de novo aí da psicopatologia, da preocupação. Alguns sofrem e passam a sofrer pelo tipo de trabalho e pela exigência, né? Um sofrimento psíquico pode se instalar, né? Eles podem de fato vir a desenvolver algum transtorno, algum sofrimento psíquico, né? Em função das exigências de um determinado papel. Não são poucos os atores que compartilham, falam disso. Olha que interessante. E eu sei que, doutor, aqui, por exemplo, nas cênicas da UEL, eles têm uma disciplina de psicanálise. Ah, que legal, não sabia, que bacana. Eu achei isso muito interessante. Comentando com meu esposo, falando da pauta, ele me disse isso. E eu achei sensacional, porque é um mergulho mesmo, e eu acho que é muito complexo. Por exemplo, me veio um filme super antigo, acho que é o Show de Truman, que eu estava para comentar dele. Verdade. Pode falar, diga. Porque foi um filme que me impactou demais, assim. Eu falo, gente, se a gente sai do filme e fica assim, o que eu tô vivendo? É real? Você começa a questionar. Imagina para o ator conseguir passar isso pra gente, o quanto ele tem que mergulhar. Eu acho que é um custo muito alto, né? Dando um spoiler, porque se ele não for o filme de abertura de 2023 do Luz, Câmera, Pulsão, se não for a abertura, vai ser nesse semestre, está prometido. Ai, que legal! Tá convidada, nossa, não posso perder. Tá convidada e está prometido. Ele está ali, já havia o pedido, né, de falarmos um pouco sobre esse filme. E, de fato, vou dar um pequeno spoiler só para complicar a tua vida aqui, doutora, já que me chamou, né? Psicanalistas são Adoro. perigosos.
Eu costumo dizer que psicanalistas são péssimos, nós somos péssimos conselheiros e ótimos mutreteiros. A gente para provocar Isso é bom. dar uma cutucada, né? O show de Truman vai nos fazer pensar. 1999, olha que momento de virada, é a data do filme, quando ele foi lançado. Não tá? lembrava. Vamos pensar o seguinte, ele deixa para nós uma mensagem, tá? Passou aquela história toda e já está lá na capa do DVD, então não estamos dando spoiler do filme, para quem por acaso não assistiu. Assistir, é importantíssimo, né? O rapaz, o cara, é o Jim Carrey, né? Fantástica performance, impressionante a capacidade dele. Ele descobre aos 30 anos de idade, 30 e poucos anos de idade, que toda a vida dele tinha sido filmada e ele, na verdade, era o protagonista de um BBB, de um Big Brother, de um reality show. E que tudo aquele mundo que ele vivia era artificial. Né? Essa é o pontapé inicial do filme. A gente já começa o filme sabendo disso e começa a acompanhar. Uma das questões múltiplas, você tem as tuas, nossos ouvintes aí vão ter as dele, quem assistiu o filme, e quem assistir de novo vai ter novas questões. Quem disse que nós todos não somos atores? Quem disse que todos nós, na verdade, não estamos protagonizando um script e somos atores que encarnamos personagens, né, que os atores, que os literatos, que os cineastas, que os roteiristas se anteciparam a nós, se anteciparam a todos os psicanalistas e a todos os psiquiatras. Que legal. Há uma hipótese de Freud que abre esta questão. Né? Não creio. Quando Freud, num certo momento, ele precisa dar um giro, tá? E esse é o ponto central de projetos de pesquisa que particularmente estamos envolvidos já há uns 12 anos, né? Uma hipótese meio esquecida, meio relegada a segundo plano pelos próprios psicanalistas, né? De que nós somos herdeiros de vivências, né, tais que fazem com que nós, na verdade, estejamos cumprindo um script, pensando que somos originais. Foi tão sério essa hipótese e tão necessário acomodar a possibilidade de transmissão transgeracional de conteúdos. Olha. Freud supôs. Hoje está demonstrado pela neurociência, pela genética, pela epigenética. Exatamente. Está totalmente comprovado, demonstrado com estudos e mais estudos. Freud intuiu. Por quê? Observando uma criança, um adulto, trazendo as lembranças de 1 ano de idade, de 1 ano e meio, que a análise faz chegar lá muitas vezes, como que uma criança pode ter pensado isso há 1 ano? Não, isso foi numa época posterior. Mas aí eu passei de... Não, mas acontece que nessa época nós morávamos em tal lugar. Isso. Então não casava. E assim, como? Fantasias primordiais, scripts. Ele denominou esquemas da filogênese. Olha que legal. Conteúdos que nos programam. Foi tão sério isto que deu origem, Freud não teve como mais acomodar no que se chama primeira tópica freudiana, inconsciente, pré-consciente, consciente, né? Teve que nascer uma outra anatomia da mente humana. Né? Isso, eu e supereu, ou id, ego e superego, né? Sendo que o isso traz um script que você e eu não nos damos conta que estamos cumprindo. Uau! Quantos dos teus pacientes, dos meus pacientes, dos meus analisandos, quando estão ali trazendo o seu infortúnio, sua angústia, e você com paciência, e você como um excelente psiquiatra que certamente dedica um bom tempo a uma anamnese cuidadosa, é uma delícia. segunda Sim. consulta, complementar aquilo, né? Explorar as narrativas da pessoa. Quantos ali estão vivendo uma situação idêntica, né, a Hamlet, a Romeu e Julieta, Sim. a Édipo Rei, a antiguidade grega? Quantos estão vivenciando esquemas, daí a expressão de Freud, né, esquemas
predispostos que se reproduzem na humanidade e ao longo das gerações mutatis mutandis. Quer dizer, Romeu e Julieta, naquela época que foi escrito o romance, eles não tinham um smartphone, não passavam o WhatsApp um para o outro, o tempo era mais lento, tá? Pagava-se um preço por isso, hoje a gente paga um preço diferente. Quem disse que não somos atores? Olha, que legal. E quem disse que nós não estamos a desempenhar um papel espetacularizado? Inconscientemente, estamos debaixo do crivo da aprovação ou da reprovação. Né? Hoje, o mal-estar é gerado pela quantidade mínima de likes que eu recebo na minha rede social, de acompanhamento de pessoas. Né? Como é isso? Né? Que papel é esse? Que exigência é essa? Esse superego, esse super-eu da cultura nos impõe. Olha que interessante. O senhor falando, me lembrei de uma cena de uma terapia, numa sessão de terapia que eu estava, e aí eu contando alguma coisa, e aí de repente me veio na mente, eu falei, isso não é meu, né? Isso é da minha mãe também? Falei, mas até isso! E é interessante, né? Porque fantástico. É isso, de que não, a gente acha que está sendo super original, indo contra muitas coisas. A hora que você olha, você fala, eu estou replicando. E isso de gerações em gerações em gerações. Eu costumo brincar chamando isso de síndrome de Belchior. Por quê? Lembra o Belchior? Lembro. Na voz da impagável, da inesquecível Elis Regina e tantos outros que gravaram, minha dor é perceber que, apesar de tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais. Nossa, sensacional. É isso. Como se fosse uma síndrome de Belchior. Estamos replicando sem o saber. E os nossos pais também, e os avós. E quando alguém se dispõe, como você está contando, você foi para uma terapia, você tem a chance de quê? Mudar, tomar consciência e fazer escolhas melhores, aprender a se responsabilizar melhor, porque é o tal de vitimizar-se também, né? A culpa é da depressão, a culpa é do toque, sabe? Mas a culpa é dessa insônia, mas eu não quero mudar hábitos de vida, eu não quero seguir o conselho de uma orientação médica, tá vendo? Quantas vezes isso se passa e a gente pode dizer o que a terapia faz? Te dá consciência e pode, especialmente a terapia psicanalítica, uma psicanálise, pode lhe dar acesso a esses fantasmas e você dar nome e reconhecer de onde veio e poder, então, com certeza, depois disso, você não somente se deu conta e aquele sintoma, isso, viu quando você falou a palavra isso? É por isso que o Freud chamou de isso. Olha, que legal, isso nem percebi. O que é isso que eu tenho? Isso é também da minha mãe? Olha que lindo. Você viu um filme da sua vida nessa hora? Isso. Passou a cena de novo, você resgatou. E com certeza você pôde desvencilhar-se daquilo que para você não mais servia. E de forma adulta você deve ter começado a amar ainda mais essa sua mãe. Com certeza. É a chance que tem de um amor, de fato, agora adulto, não traumatizado por aquilo que você fez do conselho, da ordem, do fantasma que foi dos pais. Exatamente isso. E eu acho que isso é uma das coisas brilhantes da análise, assim, que não é a gente olhar e entender de onde veio, por exemplo, um sintoma e querer mudar, porque muitas vezes a gente não muda esse sintoma, a gente entende ele. Eu acho que entender e muitas vezes aceitar e, ok, isso é disso, eu entendi, já é um processo muito bom, né? Porque as pessoas às vezes têm medo, né? Eu vou para terapia, vou ser outra pessoa. Não, você vai ser você na sua melhor versão, né? Pode ser sim, né? Embora a cura, vamos dizer assim, seja uma procura em termos de análise, o próprio sintoma muitas vezes vai arrefecendo e a pessoa já não mais necessita daquele sintoma como expressão de um conflito inconsciente. Olha, ela vai dispensando. Uma análise... Vai perdendo a força, não né? é raro que isso aconteça, especialmente quando o paciente em muito sofrimento pôde contar com a atuação de um psiquiatra bem formado, sério, que está se baseando no que temos realmente de oferta, de compreensão dos sintomas, e os sintomas são amenizados, ele começa a ganhar de novo, a restaurar uma confiança em si, tá? E ele se põe em análise.
É meio impressionante. Isso também é reportado que o arrefecimento, a modulação, a diminuição e eu costumo usar muito essa expressão, você vai estar dispensando o sintoma que queria dizer alguma coisa de você, porque você encontrou as palavras para dizer o que é isso. Olha que demais. Né? Então, para muitos dos males, existe a descrição de cura. Sei que a pessoa tem sido transformada em outra pessoa. Não, ela vai ser a melhor versão de si mesma, porque já estava tudo de bom ali, né? E tudo de ruim também, mas com certeza. Vamos poder encontrar, né? Ai, que legal. E, doutor, o senhor a gente estava conversando um pouco antes, que eu achei muito legal que o senhor trouxe um ponto em relação às celebridades. Fantástico, vamos lá. Me fala disso, porque eu fiquei curiosa. Tá, legal. Estamos falando dos atores. Sim. Né? Estamos falando de nós todos como atores sociais. Aliás, Perfeito. A expressão ator social é usada já há bastante tempo na sociologia, na psicologia social. Olha que legal. Numa vertente, né, vamos dizer assim, mais ampla, que eu adoto muito da própria psicanálise, da psicanálise das massas, da psicologia de grupos. Tá? Atores sociais é uma expressão muito feliz, na minha opinião. Somos todos. Certeza. Somos todos Lindo. ali, né? Vamos pensar assim que se existe sobre você e sobre mim, aquele que Freud falou, réis mortais que somos, né? Não somos celebridades, né? Embora a doutora esteja bem a caminho, sabe? Com a qualidade do seu trabalho aí. Então, lindos os seus podcasts, recomendo a todos continuarem seguindo, Obrigado acompanhando. pelo carinho. Aí, né? Não, é verdade, sim, sim. Mas eu diria assim, a celebridade mesmo vive uma compressão, vive uma marca de exigência, né? Ainda mais cruel, ainda mais tirânica, na medida em que ela incorpora um personagem que a fez celebridade, um jogador de tênis, um grande astro do futebol, um cantor de uma banda pop, de uma banda rock, né? Um ator de cinema, né? Um influencer, né? Uma celebridade das redes sociais, por exemplo, tá? Com centenas de milhares, às vezes de milhões de seguidores. Qualquer quedinha nessa aprovação, na menção a ela, na referência, na viralidade ou viralização da sua produção, é um fantasma que a persegue, é um terror. Olha isso. Há muitas vezes não somente uma questão da imagem de sucesso e de performance, mas há contratos milionários e às vezes bilionários em jogo, né? E tanto é que qualquer um dos seus ouvintes aí, Adna, que der um Google lá, né, e colocar assim, saúde mental celebridades. Nossa. Vai ficar impressionado. E se puder também colocar mental health celebrities, coloque em inglês também o mecanismo de busca, só para dar um Googlezinho aí, a quantidade de páginas com matérias em várias revistas, jornais de Folha de São Paulo, Estadão de São Paulo, Vanity Fair, Life, New York Times, a quantidade, por exemplo, de debates. O que acontece quando uma celebridade abre para falar de seus problemas mentais. Isso. Abre para dizer que estava em sofrimento psíquico. As Olimpíadas recentes de Tóquio, quando um atleta brasileiro fala, eu não vou para a final para cuidar da minha saúde mental. Nossa, isso foi muito interessante. Que riscos ele corre de sair, desencarnar, sair disto? Nessa sociedade, né, que hoje a gente precisa pensar muito, muito seriamente a esse respeito, né? Não sei se eu estou esticando muito. Não, estou adorando. Então, tá bom. Os antecedentes disso que eu estou querendo colocar, para falar de uma forma bem assim tranquila, bem, espero que palatável, né? Tudo que nós estamos vivendo, essa espetacularização, essa capacidade que temos hoje de ter 5 minutos de glória ao alcance de uma telinha do celular e de um dedo indicador, né? Sim. E também de ser cancelado. Isso. Também de ser abominado, tá? Tivemos recentemente uma cantora brasileira que perdeu o Grammy, né, se não me engano, tá? E o que caiu na cantora que recebeu o primeiro lugar na premiação, o que caiu de hostilidade de nível baixo, de agressões na rede social dela, no painel dela, é indescritível. De brasileiros
né, que estavam torcendo pela nossa Anitta aqui. Né? Talvez não nossa, deles, não sei. Mas, digamos assim, que coisa séria, sabe? Nesse sentido. Lógico. Tá. Imaginemos assim, no final dos anos 60, 1960, ali, naquela esteira dos movimentos sociais, dos movimentos dos estudantes na França, tá? Maio de 68, nós aqui já estávamos engrossando a ditadura, a famigerada ditadura militar, e lá estavam nas ruas, né? Com os movimentos estudantis de maio de 68. Um autor emblemático desse tempo, Guy Debord, ele publicou um livro, A Sociedade do Espetáculo, antevendo coisas e descrevendo através de axiomas. É um livro de muito interessante leitura, porque são parágrafos curtos separados uns do outro, né, com afirmações, com axiomas, com questões para pensar. Né? Um livro interessantíssimo de ler, eu considero de leitura obrigatória para quem quiser entender a preparação para o tempo que a gente está vivendo. Né? Sociedade do Espetáculo. Na década de 70, avançando um pouquinho, né, foi a oportunidade de sair, vou dar exemplos, porque foram muitos, né? Me chamou muito a atenção o cara chamado Christopher Lasch, nos Estados Unidos, o mínimo eu, ou o eu mínimo, e principalmente a cultura do narcisismo. Olha... Dos anos 80, 90, virada do século até agora, aí a gente perde a conta, e eu menciono alguns, né? Alguns pensadores que alertaram, que refletiram sobre essa coisa de eu ser ator de um show e a performance ser exigida, a sociedade do espetáculo, a cultura do narcisismo. Né? Então, por exemplo, a gente pode falar do Edgar Morin, na França, com uma pegada também, vamos dizer assim, no espectro ideológico à esquerda um pouco, muito voltado para a questão social, tá? Mas não exclusivamente assim, bastante centrado, um vovozinho querido, está com 100 e poucos anos de idade, completou 100 anos, né? Olha que legal. Edgar Morin, e posso estar cometendo um grande equívoco aqui se ele tiver falecido. Tenho registro aqui comigo que não, porque ele publicou um livro na pandemia, sobre a pandemia, tá? Edgar Morin. Sim. Na virada, né, o Slavoj Žižek, por exemplo, que está aí sim numa pegada claramente de matriz marxista, de esquerda, mas com reflexões ponderadas, com reflexões incisivas para nos fazer pensar sobre os modos de produção de relação e de sofrimento. Olha, em função disto, né? De uma sociedade que assim se coloca. O Bauman, Zygmunt Bauman, bastante conhecido entre nós, com os líquidos, né? Isso, ele cunhou a expressão pós-modernidade e parece que foi tão capturada e que deixou ele tão bravo, porque não era bem isso que eu queria falar, não queria que banalizasse esse termo, que aí ele passou a usar o líquido. Modernidade líquida, amor líquido, relações líquidas e tal. Dizendo que como que os formatos rígidos se desvaneceram, como que as nossas relações são imediatistas, são sem raízes. E o que deu disso? Ora, sem matrizes simbólicas às quais nós nos apegamos, nós ganhamos muita coisa. Sim. O questionamento de uma sociedade hierarquizada verticalmente, de um patriarcado opressor, é uma delas que gerou uma bela reflexão. Com certeza. Bela reflexão, tá? Necessária para começo de conversa. Mas, por outro lado, também estamos aí à deriva, porque o preço a ser pago se nós matamos o pai é vivermos órfãos, então não tem o pai ciência. Então eu sou negacionista, vacina vai fazer eu virar jacaré. Percebe? Então, assim, não é à toa que, exatamente para ocupar o lugar de pai, uma ascensão lamentável, assustadora de uma, vou dizer extrema-direita, embora seja absurdamente inadequado falar esquerda e direita. Mas um populismo reacionário, um populismo voltado para o máximo do individualismo, um capitalismo selvagem, um desprezo pela história, pelas artes, perseguição a artistas. Né? Isso não é um acidente, isso não é falta de verbas, isso é um projeto. Isso foi pensado, calculado. A Alemanha, estarrecida porque desde a Segunda Guerra Mundial, com a vergonha nacional do nazismo,
Pela primeira vez, uma das cadeiras do parlamento alemão foi ocupada por um deputado nazista. A primeira-ministra da Itália, de passado neonazista, ela nega, fascista, né, no caso, tá? Gente, na Suécia, exemplos de sociais-democracias inteligentes, interessantes, de padrões de altos de qualidade de vida, né, de um Estado forte, de um capitalismo não tão selvagem, digamos assim, sabe? Modulado, pelo menos, né? Para não entrarmos nisso. Isso tudo preparou um mundo de hoje onde eu preciso que... todo o meu eu vai ser dado a partir do quantos likes você me dá. Isso. Então eu sou um ator para você. Concordo. O meu terror é você não me ver, eu desaparecer, é o meu apagamento. Você não gostar de mim, você não me aplaudir, né? Exato. Então multiplique isso por uma geração inteira. Avessa aos livros, não lendo romances, não lendo literatura, não passando pela sua experiência de chegar na frente de um Tarsila do Amaral e ser tocada, e aquilo mexer com você, e você depois ir lá pesquisar. Isso você não é a mesma depois desse quadro. Nós não seremos o mesmo depois de pensarmos um pouquinho. As suas perguntas realmente me moldaram um pouco aqui, eu vou ter que sair pensando e responsável pelo que eu comentei contigo. Não é isso que é a vida? Exato. Um aprofundar, um refletir, a experiência de fazer análise, não passa por aí um pouco? Né? Não, eu acho sensacional, assim, e a gente tem que estar disposto a isso, né? Pagar um preço. Exato. E eu costumo dizer assim, às vezes quando a gente fala, indo para a questão da análise, que eu acho que tem muito a ver com tudo isso que o senhor está falando. Quando a gente se disponibiliza, muitas vezes as pessoas pensam assim, ai não, mas eu vou ter que ir lá, vou ter que me expor, porque é um desnudamento mesmo. Mas eu falo, confortável já não tá, né? Se estivesse confortável, não estaria aqui, não estaria em sofrimento. Então, a partir do momento que a gente se disponibiliza, a gente se abre para as possibilidades de ser tocado de qualquer forma. Sim. Então, pela análise, pela arte... Isso vai nos moldar, isso vai nos transformar e a gente vai crescendo enquanto indivíduo. Exato, né? Porque o preço da neurose é caro, é muito mais caro ainda. E tem uma regra incontornável, Adna. Voltando à nossa linguagem inicial lá do Freud, que você mesmo usou, né? Se o sujeito não for atrás disso, não quiser mexer com isso dentro dele, a fonte dos seus sintomas, isso vai ficar mexendo com ele. Com certeza. Ou eu mexo com isso, ou isso me mexe. Né? E isso me atropela. E isso, né, faz com que as coisas não fiquem bem. Vamos dizer assim. Exato. Tem uma... Eu lembro de alguma... Na época que a gente tinha aula, doutora, eu não lembro o texto... E que assemelhava, assim, ele tentava fazer um paralelo para a gente entender um pouco sobre, por exemplo, os traumas e o quanto a gente precisa lidar com eles, porque eles estão ali, eles geram um gasto de energia para a gente, que ele usava a ideia de um tambor, alguma coisa assim, fechada, um baú, vamos usar, mas era um outro nome, que você afunda na água. Você afunda, daqui a pouco ele submerge de novo. E aí você quer afundar. Você não quer pensar nisso, você não quer... Só que isso é um gasto de energia tão gigantesco, muito maior do que a gente se disponibilizar e falar, ok, vamos falar sobre isso. Exato. Como o gasto de energia para você manter uma boia presa no fundo da piscina. Né? Isso, quer vir à tona. É uma regra. O nosso sistema nervoso, a parte corporal, que é o substrato físico, nós não somos espíritos desencarnados, né? Sim. Nosso eu é corporal, nosso ego é corporal. Ele tem uma regra de descarga, ele precisa descarregar, ele precisa manter uma estabilidade, uma homeostase dos seus graus de energia, né? Sim. Ou descarrega você encontrando um caminho simbólico numa relação que te ajude a pensar as demais relações de ontem e de hoje na sua história de vida, né? Ou você descarrega encontrando a via simbólica da palavra, né? Ou você vai descarregar na forma de sintoma. Isso. De tragédias, né? De acontecimentos inesperados da sua história de vida, que você não se enxerga como ator provocador daquilo que passou. Né? Então, essa é vamos dizer, uma questão séria. O porão da nossa alma, a noite escura, né, pode nos dar medo, né,
Mas a gente deveria ter muito mais medo do sintoma. Nossa, sem dúvida. E muitas vezes se busca a fuga da realidade, né? Sim. O senhor estava falando da questão das celebridades, o tempo todo vinha na minha cabeça a Amy Winehouse. Tá. Sensacional, assim, que é uma atriz, mas o quanto sofria, né? E eu falo que, assim, muito... A gente acaba virando escravo desse personagem construído, né? Então eu construí essa figura, eu preciso dar conta dela. E aí eu não tô bem, mas eu preciso ir fazer o show, porque eu tenho alguém que me banca, que eu preciso ir, tudo isso. E aí isso gera um sofrimento tão grande que pode ser insuportável, pode ser insustentável. Perfeito. Concordo né? inteiramente de novo com você. E aí eu vejo, por exemplo, o uso das drogas, o uso de excesso de álcool como uma fuga dessa realidade, né? Então eu não dou conta disso, tá difícil demais. Claro, eu uso o exemplo da Amy, mas todos nós temos as nossas fugas da realidade, mas o quanto isso pode se tornar patológico também, né? O medo tão extremo do não enfrentamento, né? Sabe uma coisa que eu penso? É excelente o caminho que você tomou agora, Adna. Eu não teria tanta segurança e desconheço, o desconhecimento mesmo, né? E eu não teria, portanto, muita segurança para afirmar que entre participantes ou membros da classe artística, principalmente atores, vamos supor, cantores, celebridades, né? Que certos traços de doença mental, certos traços de sofrimento, certos quadros psicopatológicos, certos transtornos psiquiátricos, né? Para a gente usar a terminologia mais comum hoje em psiquiatria, tá? Eu não teria tanta certeza se eles são mais intensos neste pessoal. Concordo, mas sim. Mas existe uma coisa massacrante e cruel, é que é mais intenso nesse pessoal a necessidade de manter trancado as 7 chaves quem eu verdadeiramente sou. Isso, perfeito. É isso que eu penso. Sobre eles pesa muito mais. Se todos nós, né, escondemos, todos nós, nosso Insta, nosso Facebook, é só a parte bonitinha. Isso. Né? Aqueles lobos, leões e monstros marinhos que vêm na minha mente na hora que eu ponho a cabeça no travesseiro, aquelas desavenças, aqueles problemas insuperáveis da minha vida, aquela parte que eu não gosto muito de... Essa eu não posso lá. Com certeza. Tá? Então é só a nossa melhor face, tá? Se nós todos temos, esses estão massacrados muitas vezes por esse ideal de performance. E isso é histórico, é ao longo de décadas, né? Tem um filme fantástico dos anos 50, ainda em preto e branco, chama-se Frances. É uma precursora, se não me engano, contemporânea, ou pré-Marilyn Monroe. Tá? Ela padecia de um transtorno, claramente era uma garota pré-psicótica, talvez border, né? Complicada, tá? E que tinha um talento imenso para representar, foi capturada pela indústria, Hollywood numa época dourada, e com uma mãe, um pai omisso, uma mãe que não deixava ela respirar direito. É terrível o caminho dela, é um filme, não sei se está nos streaming, mas é um clássico disso. Mencionei Marilyn Monroe, mencionaríamos Elton John, mencionaríamos o rei do rock, me deu Elvis Presley, mencionaríamos quantos, né? Que Michael Jackson, quantas histórias aí de abuso, tá? E se uma determinada celebridade tem um toque, um transtorno obsessivo-compulsivo, como que isso... Não pode aparecer, né? Eu vi artigos publicados na Suécia e em Portugal sobre o efeito da autoexposição, da confissão de um distúrbio, de um transtorno, como tendo também repercussões até positivas, não só para ele próprio, mas incentivando a sociedade a falar, poxa, eu posso me tratar, se aquele meu ídolo. Tá? Porque a gente está capturado, a gente se vê nele, né? É uma projeção, né? Uma projeção. E assim, é interessante porque
vou fazer um paralelo com a nossa ideia, por exemplo, uma criança que olha para esses pais e acham que esses pais são perfeitos. Perfeito, né? A idealização infantil Isso. tão necessária na infância, né? Exato, assim. E aí, muitas vezes, esses artistas, a gente acaba idealizando como pessoas perfeitas, Sim. né? E eu acho que isso tem um peso muito grande, Muito né? sério. Isso é muito sério. E a partir do momento que eu tiro essa medida heróica, então, não, eu sou de carne e osso, eu sofro desse transtorno. Além de validar o sofrimento do outro, eu acho que eu tiro esse peso do ser perfeito, né? Perfeito. É muito legal isso, gostei. Tá. Exatamente isso. Para, então, dar exemplos de atores, né, de atrizes, eu estaria lembrando, por exemplo, nós falamos agora há pouco do Jim Carrey, né? Existe na Netflix, eu vou dar uma consultada que eu tomei nota disto, na Netflix está um exemplo paradigmático. Existia, né, quando o Jim Carrey fez o Mundo de Andy, em português, se não me engano, era O Homem na Lua. Ah, tá. Sim. Um filme que era do Andy, né, que era uma celebridade do seu tempo. E o Jim encarnou. O Jim pirou, em outras palavras, para dizer sinteticamente, e foi uma coisa marcante demais para ele, a ponto de ser produzido um documentário com o Jim Carrey, está disponível na Netflix, chama-se Jim e Andy. Que legal! Está disponível na Netflix, eu recomendo todos assistirem o documentário, que mostra, que retrata, né? É um documentário, é uma produção, tem uma certa licença poética, mas parece que está bem fidedigno, né? O que aconteceu com ele encarnando e depois tendo que desencarnar um personagem. Uau! E um personagem que não era fictício, era um personagem real de carne e osso que viveu anos antes. Olha que complexo isso. Que coisa linda, que coisa complexa, né? Que coisa fantástica, né? Nós vivemos para um espetáculo e isso nos massacra. A nós, réis mortais, e a uma celebridade corre os seus vários riscos. Eu tive a oportunidade, uma vez ou outra, de dar atenção psicanalítica e ter em análise atores ou atrizes, né? Uma era uma jovem que estava fazendo a escola de teatro no Rio de Janeiro, né? O outro era um ator mesmo, né? já em andamento, uma coisa já experiente, né? E como eles não eram grandes celebridades, né? Então eles não tinham essa pressão, mas a pressão familiar, isso. A expectativa da rodinha mais próxima expectativa, de amigos, né? A expectativa do público era muito forte, a necessidade de negar, de esconder que fazia terapia, negar que estava precisando de um apoio psiquiátrico, né? Então, assim, essa coisa do duplo, o meu eu não posso ser eu, tenho que ser este personagem aqui, ó, bonitinho, para vocês amar. Faz com que o sujeito nunca saiba do amor que ele mesmo está recebendo, porque é só o personagem dele. Olha isso. Não são os contratos bilionários, é o valor dele como ser no mundo. Muito mais caro, porque dinheiro nenhum compra. Lógico. Nenhum dinheiro é capaz de comprar isso, né? Então, cuidado com o personagem que você encara, né? Vai atrás dele e tenta ver assim, em que medida que você não tem o direito também de ser você, né? Por que alimentar essa vida fingindo que não tem buracos, não tem imperfeições, não tem falhas, né? Ou seja, negar a castração, negar a limitação, né, do ser humano, né? Que imposição terrível, né? Lógico. Ai, que lindo isso, gente. Maravilhoso, doutor. É muito legal, porque eu acho que era exatamente aí que eu gostaria de chegar mesmo, do quanto a gente tem essa performance de vida, o quanto a gente vive, e a análise traz muito isso para a gente conseguir avaliar. Então, o que é meu, o que é do outro. O que é meu e do outro. Né? Eu acho que isso é um processo libertador, assim, quando a gente começa a perceber que tá tudo bem, se você não gostar, essa sou eu vou bancar isso, né? E num primeiro momento pode ser extremamente difícil, mas depois é delicioso.
E a gente continua sendo personagem, eu Continua também sendo acho, né? Nós somos sim. vários personagens. Eu sou várias Adnas, eu tenho as facetas, né? Todos nós temos facetas, sim. Mas o quanto isso pode ser, se isso vem à consciência, se a gente consegue trabalhar e entender isso. Há um preço de descer nesse submergir, né, nessa noite escura da alma, para descermos lá e iluminar. A psicanálise oferece isso. O mesmo instrumento que ilumina está curando, porque são fantasmas enquanto não tem nome. Isso, perfeito. Não existe nenhum fantasma com nome, nem na literatura, nem no cinema, nem no teatro. O fantasma da ópera, qual era o nome? Gente, que legal, nunca tinha parado pra pensar nisso. Né? Não, tem o Gasparzinho. Mas era camarada, né? Ele era camarada. Tá? Que interessante. Comentar com você uma passagem do nascimento do cinema e do nascimento da psicanálise. Nesse ano que a gente falava, para fazer esse convite aí ao teu público mesmo, para pensarem, sim, falando do luz, câmera, pulsão, falando, né, nós vamos estar estudando essa coisa da transferência, dessa relação inconsciente que se estabelece com o terapeuta, com o analista, na psicologia das massas, a relação de transferência na polis, na cidade, não só ali no divã. Não só com o psiquiatra, mas a relação de transferência das massas com o líder. Nós precisamos pensar sobre isso. Com certeza. Precisamos estar alerta com relação a isso. Nessa mesma época que nasce, eu te conto um episódio histórico de grande valor para nós. Você deve se lembrar, os ouvintes teus aí devem se lembrar de um filme maravilhoso, também do final dos anos 90 ali, né, chamado de Olhos Bem Fechados. Sim. Nicole Kidman, Tom Cruise, né? E o diretor ninguém menos que o Stanley Kubrick. Um filmaço maravilhoso, né? O Tom Cruise e a Nicole Kidman estão estupendos e tal. Tá. Essa é uma versão cinematográfica de um romance chamado Breve Romance de Sonho. Esse romance foi escrito, né, por um médico residente em Viena desde os fins do século XIX, né, que foi colega contemporâneo de um outro médico, esse sim foi virar celebridade, chamado Sigmund Freud. Uau! E o Breve Romance de Sonho foi um dos livros que Freud leu. O médico se chama Arthur Schnitzler. E que Freud escreveu carta, trocou correspondência. Imagine, eles moravam em Viena. E Freud diz textualmente numa carta publicada, hoje é pública, né, de domínio público: eu quero te confessar uma coisa, meu caro doutor, né? Eu sempre tive medo de me encontrar. Nós nunca nos vimos pessoalmente. E Freud já tinha se declarado um grande admirador da obra literária dele. Sim. E falou isso que eu estava citando aqui de outra passagem lá da Gradiva. Sim. Vocês nos antecedem, vocês chegam com uma intuição, há coisas que nós, depois de muito trabalho, é que a gente consegue supor. Depois de um árduo trabalho, a gente chega onde vocês já chegaram por intuição. Né? A admiração de Freud pelo artista, né? Pelo literato e tudo. Tem muitos textos de Freud sobre isso. Né? E ele fala: eu sempre tive medo de me encontrar porque eu suspeitava que o senhor fosse o meu duplo. Uau! Somos médicos. Sim. E o senhor fala do inconsciente sem chamar inconsciente. Uau, olha que legal. Então, no Breve Romance de Sonho e no filme do Kubrick, né, no De Olhos Bem Fechados, o médico que tem uma mulher maravilhosa, uma vida familiar, tem uma filhinha, numa certa noite, numa crise de ciúme dos dois, né, a criação do Kubrick, do roteirista, mas ele sai pela noite escura, aí é em Nova York, né, no caso o Breve Romance é Viena, né, e ele entra numa espiral da perversão, ele vai parar naquela mansão onde orgias aconteciam, o risco de morte, alguém morre de fato, tá? E ele vai no porão escuro da alma. Então é uma representação belíssima, né, do inconsciente, e por isso Freud se arrepiava lendo literatura. Então eu digo para o teu público: leiam.
literatura, frequentem o teatro, percam um tempo para ir no museu, sabe? O museu da sua cidade. Isso. Invista em simbologia, pare para respirar. Tenha um livro de cabeceira não técnico, não da sua área, livro de literatura. No Brasil temos coisas maravilhosas, escritores de todas as épocas, e no mundo inteiro temos traduções excelentes de qualidade para o nosso idioma. Leia, mergulhe, deixe a cultura te atravessar com consciência, né? Isso é curativo. Né? Isso ajudará muito o seu psiquiatra e te dará bons materiais para o seu psicanalista ter que trabalhar bastante. Com certeza. Ai, que demais. Doutor, assim, eu não tenho palavras para agradecer. Adna, eu que agradeço. Que aula! Não, que bate-papo gostoso e rico, você buscando, você fazendo. Que uma honra para mim, uma alegria. Nossa, assim, muito obrigada mesmo, doutor, por eu que agradeço, e é sério. Muito obrigado, querida. Muito bom. E sucesso para vocês. Obrigada. Eu acho que a reflexão, eu vou deixar esse povo gastando um fosfato e pensando sobre as suas reflexões. E quem tiver comentários e quiser colocar e comentar no vídeo, a gente agradece. Se precisar, eu peço ajuda do Dr. Marcelo para responder. E até o próximo episódio. Obrigada. Obrigada a você, Adna.